Olá, pessoal. Eu me chamo Marcondes, sou professor da UES e membro do GPOST UES. Neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre a categoria da totalidade em Hegel, segundo Lukács. E o objetivo do vídeo é refletir um pouco sobre a trajetória do pensamento teórico-filosófico de Lukács, a sua influência, sobretudo hegeliana e marxiana, e pensar as questões metodológicas, no que diz respeito à compreensão do método dialético. Hegel afirma, na Fenomenologia do Espírito, que o verdadeiro é o todo. Contudo, o todo é somente a essência que se implementa através de seu desenvolvimento. Esse todo é também chamado de absoluto, que só no fim de seu desenvolvimento é o que é na verdade. Ele constitui, desse modo, em sua natureza essencial, algo efetivo, um sujeito ou vir a ser de si mesmo. Por isso que a filosofia visa, nesse sentido, segundo Hegel, conhecer o todo. Portanto, temos aqui o traço característico da dialética hegeliana, a apreensão da realidade efetiva como uma processualidade entre a singularidade e o todo, representada idealisticamente no plano do pensamento abstrato. Lukács, sobretudo no seu livro História e Consciência de Classe, um livro de 1923, concebe a totalidade em termos hegelianos, o que significa dizer que ela constitui uma representação da consciência, uma figuração mental, porque há a preponderância da consciência subjetiva no processo do conhecimento. Pois no momento em que o proletariado se reconhece enquanto sujeito e objeto idêntico do processo histórico real, e por conseguinte, o sujeito revolucionário capaz de transformar a totalidade social, o seu pensamento começa a se orientar de modo consciente para a captação do todo, da realidade objetiva, da sociedade enquanto uma totalidade socialmente articulada. Mas qual o sentido de afirmar que a categoria da totalidade em História e Consciência de Classe é hegeliana? Antes de tudo, Lukács reconhece que há na ontologia dialética de Hegel um esterco de contradições decorrentes da primazia metodológica dos princípios lógicos. Nesse sentido, para iluminar a originalidade das questões ontológicas desenvolvidas por Hegel, faz-se necessário depurar essas contradições de sua ontologia dialética, problematizar seus avanços e limites. Convém, primeiramente, destacar a decisiva influência que Hegel exerceu sobre o marxismo e, segundo, demarcar o lugar da categoria da totalidade hegeliana. Para Lukács, Hegel ocupa um lugar de destaque na história do pensamento ocidental, sobretudo de nossos dias. Assim como Aristóteles ocupou na antiguidade. Ambos de forma definitiva. Sendo assim, o legado da dialética hegeliana não pode ser confundido com as equivocadas tendências que vinculam ou ainda vinculam o pensamento de Hegel à filosofia burguesa. Então, dominante, né, do período pós-revolucionário, 1789. A concepção hegeliana da realidade possui uma concretude de longo alcance, diz Lukács, né? Portanto,
sua dialética é sempre aberta e dinâmica, pois visa continuamente apreender a processualidade histórica da realidade efetiva. Sobre essas tendências, Lukács afirma o seguinte: elas pretendiam inserir historicamente Hegel na filosofia burguesa então dominante, atribuindo um significado excessivo, objetivamente inexato, em parte às relações com Kant, em parte aquelas com o romantismo, de modo que Hegel, pela segunda vez, era transformado num filósofo do conservadorismo. Nós, ao contrário, afirmamos que aquilo que em Hegel indica o futuro consiste na influência que ele exerceu sobre o nascimento do marxismo. Isso é Lukács, né? Então, em História em Consenso de Classe, Lukács pretendia exatamente recuperar o caráter dialético do marxismo, que desde a Segunda Internacional e no contexto do stalinismo, havia se despojado da dialética hegeliana, pelo preconceituoso e dogmático motivo de se atribuir a Hegel a posição de representante do pensamento burguês. Engels, diz Lukács, já advertia para o fato de não se deixar a herança da dialética de Hegel cair no esquecimento, pois, nas palavras de Lukács, o kantismo e o positivismo acabaram reprimindo a dialética da consciência dos socialistas da época. E foi inútil, de imediato, também a segunda tentativa de restauração apreendida por Lenin, já que a petrificação e a deformação do marxismo, no período stalinista, necessariamente transformou a imagem de Hegel numa caricatura. Então, vejamos. Dessa forma, Lukács recupera em Marx o legado da tradição filosófica e projeta, no plano do pensamento teórico-filosófico do marxismo, a recuperação de uma ontologia do ser social aurida na obra de Marx e nos fundamentos da dialética de Hegel. Por esse caminho, o filósofo húngaro fundamenta a nova ontologia, que tem como uma das principais referências a categoria da processualidade. A importância dessa questão está relacionada à seguinte situação. No dizer de Lukács, as grandes descobertas das ciências naturais, as experiências históricas de séculos marcados por alterações decisivas, abalaram, na imagem do mundo cotidiano concreto dos seres humanos, a antiguíssima ditadura de uma substancialidade eterna, parada, imóvel. Em outras palavras, o domínio absoluto da objetividade principalmente coisal diante do movimento considerado secundário. Essa categoria, portanto, expressa a própria realidade concreta e contraditória em seu devir. O processo histórico-social dinâmico, suscetível de mudanças, transformações, rupturas e continuidades. Subsiste, assim, na nova ontologia, um complexo de articulações categoriais que expressam a dialética da totalidade social. Nesse sentido, diz Lukács, Hegel é, depois de Heráclito, o primeiro grande pensador no qual o devir ganha uma preponderância ontológica objetiva sobre o ser. Hegel, ao conferir prioridade ontológica ao devir, não o faz de uma forma limitada ao seu caráter simples e direto, mas engendra um método global universal. Por isso que, para Lukács, a tardia história da filosofia tem seu principal valor metodológico no fato de que Hegel investiga em toda parte o surgimento dessa nova tendência ontológica já em seus inícios, de que ele vê em sua explicitação, a partir dos primeiros rudimentos embrionários, a verdadeira história secreta do pensamento humano, enquanto história do domínio sobre a realidade objetiva. É aqui onde a metafísica do sujeito-objeto idêntico, do processo de transformação da substância em sujeito, adquire um duplo aspecto,
de acordo com Lukács. De um lado, temos a ontologia determinada em sentido lógico, baseada em sua inflexível hierarquia logicista, que altera a perspectiva heraclitiana da nova ontologia. Todavia, do outro lado, isso permite que o ser humano compreenda, da forma mais adequada possível, o mundo no qual ele vive. Mas Lukács também adverte que essa simples processualidade em Heráclito constitui apenas um momento inicial, fundamentalmente abstrato. Dessa nova maneira de entender o mundo, com efeito, assegura Lukács, também a processualidade da realidade é contraditória, tem caráter dialético e, por conseguinte, seu modo de manifestação objetivamente condicionado é a desigualdade. De certo, é verdade que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, mas também é verdade que o rio, precisamente em sua mudança ininterrupta, em sua ininterrupta anulação da identidade originária, reproduz ininterruptamente essa mesma identidade. Inúmeras contradições dialéticas no espaço-tempo do movimento da realidade objetiva não são encaminhadas para uma solução dialética, pois, nas palavras de Lukács, mesmo as descobertas mais geniais de conexões dialéticas singulares, enquanto permanecem, apesar de sua validade universal, como conexões em última instância singulares, que não englobavam unilateralmente, nem no pensamento, nem na realidade, a totalidade do ser. Foram incapazes de transformar pela raiz a imagem humana do mundo. O que Lukács ressalta é o fato de que determinadas imagens do mundo, produzidas pelo pensamento, como de Heráclito, não expressam de forma adequada as determinações imanentes do próprio mundo. Elas se mantêm estáticas em sua totalidade e são orientadas para a substancialidade, não para a processualidade universal. A ausência dessa abrangente universalidade concreta pode ser concebida tanto nos pensadores dialéticos da antiguidade, bem como nas investidas das tendências modernas que não se limitaram a clarificar as contradições singulares da realidade, mas assumiram a tarefa de construir um sistema universal, movente e movido de contraditoriedade. Como nós podemos perceber, o Lukács, ele compreende que Hegel, ele se aproxima da realidade objetiva de modo logicista, certo? Hegel, ele busca, por meio do seu método, apreender a essência do movimento real, mas as contradições desse processo se dão no âmbito, em Hegel, do pensamento. Né? Em Marx, as contradições são do mundo real. Portanto, o pensamento ele reproduz no plano da ideia, das reflexões, da consciência, essa processualidade. Daí que em Marx as categorias são expressões do movimento real, que o pensamento reproduz no sentido de de apreender essas determinações sem deformá-lo a perspectiva da epistemologia ou do positivismo, enfim. No entanto, Hegel, já no começo de sua atividade filosófica, estabeleceu uma ruptura com essa perspectiva de perceber a contradição apenas de um polo. Porque para o filósofo idealista, né, o próprio absoluto é, ao mesmo tempo, a identidade da não identidade. O ser oposto e o ser um. Ou seja, o real é uma unidade de contraditoriedade, de identidade e diferença.
A partir desse fundamento hegeliano do absoluto, podemos perceber o grau de dinamicidade da dialética, bem como a reviravolta ontológica, porque passa a totalidade da imagem do mundo moderno. De modo que a lei da processualidade dialética vale tanto para o absoluto como para o mundo da finitude. A diferença e a oposição entre aquém e além é suprimida da ontologia dialética. Sendo assim, diz Lukács, por essa via, todos os objetos, processos do aquém, da finitude, do terrenal, etc., adquirem, em última instância, a mesma estrutura ontológica do próprio absoluto. Portanto, aqui, o que é que nós temos? A preponderância ontológica da processualidade contraditória e universal. Permite pois permite que essa perspectiva unitária da totalidade, da realidade do mundo, seja elevada a uma gradação qualitativamente superior, com relação às outras experiências precedentes. É nesse sentido que a categoria da totalidade obtém, no plano ontológico, uma significação que antes não possuía. Em que sentido? Aqui, Lukács busca explicitar os fundamentos da totalidade estabelecidos por Hegel, quando este afirma que o verdadeiro é o todo. Contudo, nas palavras de Lukács, nessa abstrata e nua universalidade, a categoria da totalidade não seria ainda de modo algum adequada para servir de base a uma nova ontologia. A totalidade como tal já prefigurava nos sistemas dialéticos anteriores, mas era desativada quando o processo dialético alcançava seu cume, né? Porque a processualidade ela é ininterrupta. O real está em movimento perpétuo. Então, isso cria uma dinamicidade constante. Transformações, mudanças, permanências, recuos, avanços. O Lukács vai dizer que em Hegel, porém, a totalidade é muito mais do que um compêndio sintético da universalidade extensiva. Ao contrário, para Lukács, a totalidade em Hegel é a estrutura fundamental na edificação da realidade em seu todo. Portanto, essa realidade total não só possui, enquanto tal, uma constituição totalitária, né, no sentido do todo articulado, mas consiste de partes, de elementos que também são, por seu turno, estruturados como totalidades. O todo do qual ele fala, de modo programático, é uma totalidade que se constrói com as inter-relações dinâmicas de totalidades relativas, parciais, particulares. O Lukács até vai fundamentar a compreensão, o entendimento da sociedade enquanto um complexo de complexos, né? Porque o Hegel, né, compreende a sociedade, a totalidade, né, como círculos de círculos, né? Ou seja, elementos particulares que se articulam entre si, constituindo um todo que predomina sobre as partes, que reflete elas e se constitui a partir delas, né? Com efeito, esse todo em Hegel não constitui um agregado de partes estanques, isoladas, sem conexões entre si. Do contrário, as partes constituem o todo e o todo constitui uma articulação dialética entre as partes. Daí que a totalidade ela é dialética, processual em Hegel, né? As partes também constituem totalidades parciais, que interagem de forma dinâmica entre si. O fundamento da totalidade em Hegel, desse modo, pode ser concebida como uma unidade dos contrários. A dialética entre a particularidade e a universalidade, a identidade dos opostos, a negação da negação, e o absoluto enquanto sujeito a objeto idêntico. Assim, a totalidade é construída na inter-relação dialética entre as totalidades relativas e o todo global.
Podemos afirmar, portanto, que a partir desses fundamentos da totalidade em Hegel, encontramos a sua real imagem de mundo em suas conexões concretas, ontológicas. Mas Lukács não descuida do fato de que, em Hegel, isso apenas se expressa em sua forma esotérica. Afirma Lukács, pois vimos que, na realização concreta, esse princípio é encoberto de muitas formas por raciocínios logicistas e hierárquicos. Lukács quer com isso considerar que, em sua interpretação dos fundamentos da totalidade em Hegel, não introduziu nada de estranho em sua forma de conteúdo esotérico, do pensamento do filósofo idealista. Todavia, traz à luz a sua essência real encoberta por múltiplos véus. O que nós vamos perceber aqui, por exemplo, na ontologia, de forma mais precisa, é que estes princípios da totalidade hegeliana assumem uma maturidade, assumem, né, nesta obra de Lukács, a ontologia, um fundamento plenamente ontológico materialista. E não mais uma perspectiva lógico-ontológica de preponderância idealista, como em História e Consciência de Classe, né, a categoria da totalidade. Portanto, a essência objetiva do mundo só pode ser desvelada pela nova ontologia, né, que em Lukács é a ontologia do ser social, que requer um método adequado de apropriação da realidade concreta. Em Hegel, os fundamentos da dialética da totalidade constituem a natureza desse método. Este que é também o fundamento da ciência e, conforme Hegel destaca, tem por base um círculo enlaçado em si mesmo, ou um círculo de círculos, né? Como eu havia dito anteriormente. Então, já para ir caminhando para o final dessa breve exposição, Hegel afirma que o todo é somente a essência que se implementa através de seu desenvolvimento. Ou seja, a natureza do todo, portanto, consiste em ser algo efetivo, ou seja, um sujeito ou vir a ser de si mesmo. É óbvio, né, diz Lukács, que aqui Hegel se mantém fiel à sua própria versão ontológica do absoluto, como sujeito-objeto idêntico. Mas, de acordo com o próprio Lukács, Hegel concebe o absoluto como um processo ontologicamente primário, ou seja, o absoluto que comporta um conteúdo verdadeiro a partir de seu próprio processo genético, um processo no qual ele se autodetermina. O absoluto, assim, inicialmente expressa o universal, mas o universal apenas enquanto meramente universal, ou seja, do ainda não concreto. Aqui, o resultado autêntico alcançado pelo caminho do universal aparece como um processo cognoscitivo, embora para Hegel, como afirma Lukács, a processualidade é o traço determinante tanto da realidade quanto do seu conhecimento, né? Então, pessoal, fica aqui algumas reflexões gerais, né, para a gente refletir, compreender, entender, problematizar, levantar dúvidas e questões acerca de algumas categorias constitutivas da dialética, no caso aqui hegeliana, à luz da reflexão de Lukács, que tem a categoria da totalidade como elemento fundamental, e em outra oportunidade eu vou falar sobre a categoria da totalidade em Lukács a partir das contribuições de Marx. É isso, pessoal. Um abraço a todos e todas. Se inscrevam no nosso canal e divulguem essas nossas atividades teóricas que têm a finalidade de, enfim, contribuir para a formação humana. Até mais.